Olá, boa noite. Como eu havia confirmado essa noite para conversar um pouquinho sobre a compulsão, vim trazer algumas informações para conseguir explicar um pouquinho sobre como que funciona a compulsão. E eu gostaria de iniciar então esse papo falando sobre a nossa questão de como funcionam os nossos pensamentos e os nossos comportamentos hoje. Eles são formados a partir da nossa história de vida. Eu acredito que a comida talvez seja um dos primeiros prazeres que a gente tem quando é bebê ainda. Então, a importância desse nosso primeiro contato com a comida, ele está muito vinculado a uma questão muito mais de sobrevivência e de necessidades e que são marcadas por questões muito mais fisiológicas de constituição do cérebro, tá? Então, nessas nossas primeiras relações com a comida, a gente estabelece um vínculo muito mais de necessidade. Então, o nosso cérebro ele busca comida porque a gente precisa sobreviver. Então, não faz muita diferença o tipo de alimento que a gente está consumindo. E conforme a gente vai crescendo um pouco mais, existe um resquício histórico no nosso cérebro, do tempo da pré-história ainda, em que a gente lutava por sobrevivência, que o nosso cérebro ele necessitava encontrar locais em que tivesse comida. E quando ele encontrava um local onde ele tinha uma comida com mais calorias ou mais abundantes, ele registrava esse local como um local muito importante, porque aquela fonte de grande energia de comida era algo que talvez mantivesse a nossa sobrevivência como espécie. Então, isso é um resquício histórico que o nosso cérebro também tem e que também tem a ver com a nossa relação com a comida. Conforme também a gente vai crescendo, existem alguns alimentos, como, por exemplo, o cacau, que ele está relacionado com outros hormônios, como a serotonina, por exemplo. E além dessas nossas conexões, então, a gente tem as conexões que se estabelecem pelos nossos pontos de vida, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma família que se reúne todo final de semana ao redor da mesa para ter um momento bom, para fazer uma confraternização, ou que eu costumo ter momentos legais com os meus pais para sair, ou com a minha outra parte da família, ou às vezes até filhos que são filhos de pais separados, que jantam esporadicamente em um lugar especial com a mãe ou com o pai. Esse momento ali que você tem com a comida, o seu cérebro ele guarda uma informação importante sobre ele e ele também fica como um registro gostoso de uma relação com a comida. E além disso, a gente pode ter outros registros. Por exemplo, se eu tenho uma avó que faz algum doce gostoso e eu me sinto bem com aquela avó, eu me sinto acolhida. Então, aquele momento que eu tenho de comer aquele doce, ele também está representando algo que não é só eu estar comendo para sobreviver. Então, essas questões, elas são importantes porque elas vão deixando pequenos registros na nossa mente que tem a ver com a forma com que eu, adulta, adolescente, enfim, idoso, me relaciono com a comida. Não é só um comer por fome. Eu vou comer, mas junto com esse ato de comer vão estar presentes outras coisas além de estar só num prato de comida. Então, conforme eu for crescendo também, essas estruturas todas, elas vão levar um comportamento que a gente chama de ciclo comportamental. Por exemplo, eu posso ter um dia, por exemplo, difícil na escola, e aí eu volto para casa e eu me sinto triste porque aquele dia foi um dia difícil, ou que eu tirei uma nota ruim, e às vezes eu chego em casa, minha mãe me acolhe, e a gente almoça juntos e eu me sinto mais feliz. Então, o meu cérebro ele vai começando a instalar ciclos onde existe um passo a passo que levam à questão da comida. Porque aquele momento, ele representa, de comer, um momento de prazer. E isto também está relacionado com uma questão importante, que é a questão da dopamina. Por que eu menciono a dopamina aqui? O nosso cérebro ele tem uma espécie de balança interna, que regula a questão de prazer e desprazer. A nossa busca por prazer, basicamente, está relacionada com a questão de dopamina. E o alimentar-se também libera dopamina para o nosso cérebro. Então, eu estar buscando ter uma alimentação, mesmo que ela seja uma alimentação saudável, ela gera dopamina. Então, eu estar comendo, eu vou ficar num estado mais feliz ao estar comendo, porque o meu cérebro está recebendo esse hormônio chamado dopamina, que é um dos grandes hormônios também responsáveis pela nossa sobrevivência,
que nos faz ser um ser humano proativo na vida, buscando coisas novas e bem-estar. Então, a dopamina, ela também é algo que regula o nosso cérebro. E além da dopamina, que é gerada através da comida, a gente vai ter, então, todas essas nossas questões como ser humano, que são questões históricas da nossa sobrevivência e também da nossa constituição como sujeito hoje, da minha vida atual, que vão estar relacionados com a comida. Então, eu tenho, por exemplo, um exemplo de uma paciente, de uma professora que eu tive, que ela comia muitos doces e ela conseguiu, em algum momento da terapia dela, lembrar que na época da escola, quando ela brigava com os coleguinhas, a professora sempre oferecia uma balinha para ela parar de chorar. Então, aquela balinha, que era um docinho, ela também representava um conforto para essa pessoa. E essas respostas de conforto, de novo, elas ficam marcadas no nosso cérebro. E conforme a gente vai crescendo, às vezes a gente tem momentos ruins e esses momentos, digamos que eles são supridos através da questão do alimento. Então, hoje eu diria que muitas pessoas, talvez até mais de 90% das pessoas, realiza algo que a gente chama de comer emocional. Que é o quê? Quando eu estou com as minhas emoções internas de alguma forma desreguladas, eu posso e normalmente eu vou encontrar na comida algo que vai regular a minha emoção. Por quê? Se eu estou triste e eu como um bolo de chocolate, naqueles 10 minutos enquanto eu estou comendo o bolo, eu tenho uma sensação gostosa e a minha sensação de tristeza que eu tinha antes de comer o bolo desaparece. E isso faz com que as pessoas repitam cada vez mais estes ciclos de ter uma sensação ruim, pensar em comida e ir para a comida. Então, isso é algo muito comum. Como que eu posso, então, a partir de entendimentos do que a gente falou de dopamina, das nossas questões internas como sujeito, das nossas constituições como ser humano, conseguir lidar com todas essas coisas internas que eu tenho na minha mente. Então, as primeiras coisas que eu posso fazer, então, para começar a trabalhar a compulsão é reconhecer o que são os sentimentos internos ou os gatilhos, talvez, que me disparam a vontade de comer. Por exemplo, os dias que eu fico mais triste, ou o dia que eu briguei com o namorado, o dia que eu tive uma reunião com o chefe e me senti muito cobrada. Eu preciso começar a identificar esses pontos na minha vida, que a gente chama de gatilhos, que me fazem comer um pouco mais naquele dia. Outra coisa que eu posso fazer também, além de identificar os gatilhos, é conseguir perceber os meus ciclos comportamentais. Por exemplo, nesse dia que eu estou triste, eu volto para casa, fico mais triste ainda, penso em mais coisas ruins e aí eu vou lá na geladeira. Então, eu vou começar a trabalhar um pouquinho para mexer nesses meus ciclos para que eu consiga controlar de alguma forma e lidar. E também conseguir transformar o ciclo e substituir aos poucos também a questão da comida por outras coisas que me tragam prazer. Por quê? A relação da pessoa que come de forma compulsiva, ela tem uma relação com a comida, fisiologicamente, neurologicamente falando, muito parecida com a pessoa que usa drogas. Então, quando a pessoa está num sistema de recaída ou que ela está fazendo um tratamento, ela tem momentos que ela sente e que ela precisa usar e ela não consegue se conter por causa do prazer que a droga traz para conseguir resolver questões internas. Então, a relação da pessoa que come compulsivamente com a comida é muito semelhante à pessoa que é um usuário de drogas. Então, eu preciso aos poucos entender os meus gatilhos, entender os meus ciclos que me fazem comer e aos poucos conseguir também trabalhar essas minhas emoções internas. Eu preciso conseguir equilibrar os meus buracos emocionais, as minhas dores emocionais, entender de onde elas vêm e também conseguir substituir aos poucos a questão da comida por outras coisas prazerosas na minha vida, como a prática de atividades físicas ou um esporte, algo que eu tenho um hobby por fazer para conseguir ter momentos bons na minha vida que eu supra as minhas dores emocionais, que não sejam só indo para a comida. Então, aos poucos, são coisas que eu posso ir trabalhando internamente para conseguir mudar esse ciclo que se estruturou dentro de mim como uma resposta possível, que é o comer de forma compulsiva, para conseguir ir trocando esse ciclo aos poucos e reduzindo essa minha relação com a comida.
E uma das coisas que dá para utilizar também são distrações mentais, por exemplo. Eu sinto que eu tô com muita vontade de comer. O que eu posso fazer ao invés de ir lá comer? Eu posso andar de bicicleta? Eu posso ler um livro? Eu posso, sei lá, ajudar pessoas? Eu posso tentar encontrar outras formas de suprir esse meu ciclo, que é, sei lá, ficar triste, chegar em casa e ficar mais triste e comer. Então, eu sei que eu estou triste, ao invés de chegar em casa e ficar mais triste, eu vou, sei lá, conversar com um amigo, eu vou, que nem eu falei, dar uma volta de bicicleta, fazer uma caminhada na rua, porque aí eu começo a quebrar esses meus ciclos comportamentais, tá? Se alguém tiver dúvidas também, vocês podem ir me perguntando, eu tô olhando aqui. Qual a diferença entre a ansiedade e a compulsão? A ansiedade e a compulsão, as duas, elas funcionam, na verdade, da mesma forma com ciclos, tá? A ansiedade, o que leva a ter um ataque de ansiedade, muitas vezes também é com um ciclo comportamental. O que acontece, talvez, na questão da compulsão, é que existem, digamos, vícios que você já adquiriu ao longo da vida, que tem a ver com o seu lado emocional, que faz você buscar a comida em específico. Então, pode ser um pensamento, sim, que ele te diz, tu tem que comer tal coisa, ou tu ficar pensando naquilo, mas existe um lado emocional muito mais carregado na questão da compulsão do que na questão da emoção que leva à ansiedade. A ansiedade também, ela dispara um pensamento, esse pensamento, ele vai ficar um pensamento em cadeia e ele vai ficar falando pra você que tá acontecendo algo ruim, que você não consegue sair disso e você vai acabar tendo, por exemplo, um ataque de ansiedade. Na questão da compulsão, ao invés de você ter o ataque de ansiedade, você vai lá e come. Então, você não chega a ter a crise de ansiedade, mas você tem uma crise compulsiva de se alimentar, de repente, ingerir milhões de calorias em questão de uma hora. Mas é como os dois funcionam de uma forma muito parecida. Existem pensamentos internos que você alimenta, esses pensamentos eles geram emoções, e essas emoções elas vão gerar um comportamento, que é comer ou que é ter uma crise. Então o ciclo em si ele é muito parecido, mas a ansiedade ela é um funcionamento geral da pessoa, assim como a compulsão também é. E basicamente o tipo de tratamento que você vai fazer tanto para um quanto para outro é muito parecido. Até a questão que a gente pode usar na ansiedade, por exemplo, passar gelo nas mãos quando eu tô muito ansiosa para não ter uma crise, para reduzir a crise, ela pode ajudar também na questão da compulsão, porque se você tá querendo muito comer algo e você vai lá e passa gelo nas mãos e você começa a parar de pensar nesse pensamento. Parar de pensar no pensamento foi bom. Mas você para de pensar na ideia de ir lá e comer, você consegue se distrair um pouco, você consegue sair daquela coisa, eu preciso abrir a geladeira, eu preciso comer uma pizza, ou sei lá, eu preciso comer um sorvete ou um chocolate. Então, uma das formas que é utilizada para tratar tantas emoções pode ser usada para tratar as compulsões também. Tanto que os distrativos mentais são algo que funcionam para a ansiedade e ele vai funcionar para a parte de compulsão também. Você pode usar os distrativos mentais para quebrar o ciclo comportamental que leva você a comer, por exemplo. Mas eu ia dizer, se alguém mais tiver perguntas, pode fazer. Como eu falei, era uma live rápida, mais para explicações. Eu vou deixar ela gravada, então vocês podem reassistir. Se forem tendo dúvidas, perguntas, também podem deixar registrados, depois entrar em contato. Que eu não responder hoje, talvez pode ser até um assunto para alguma live futura, para a gente estar trabalhando isso também, que é um assunto bem interessante, ele é bem amplo. E ele é um assunto que traz muitas coisas, porque a história de vida de cada um, ela é muito diferente. Apesar dela ser composta de uma forma parecida, a gente sente as mesmas coisas, todo mundo pensa, né? Cada um tem alguns pontinhos na sua história que pode levar a ter uma vontade muito maior de comer. Que nem eu falei, eu posso lembrar de uma comida gostosa que eu comia só com a minha avó. E aí eu me sinto abraçada por aquela comida porque eu tenho essa lembrança histórica que está relacionada à minha avó. Ou eu posso ter uma família que sempre tinha momentos maravilhosos perto da mesa. Então aquele comer, sentar-se à mesa rigorosamente nos horários que tem a ver com almoço e janta na minha casa, também é algo que para mim representa um conforto, representa um bem-estar. Então, esses ciclos comportamentais que levam para a questão da compulsão, eles diferem um pouco de uma pessoa para outra, mas o caminho mental que eles fazem dentro do cérebro, seja com a relação de sobrevivência,
de ter dopamina ou de suprir uma questão de uma dor emocional interna, ele vai se repetir para todas as pessoas. Ele vai funcionar, ele vai ser organicamente igual para todo mundo, mas os gatilhos que disparam a compulsão alimentar para uma pessoa e para outra vai ser diferente. Apesar de elas terem uma base semelhante, ela vai ser diferente. Não sei se deu para entender um pouquinho de como que funciona. Ficou alguma outra questão de dúvida? Eu acho que é isso então, gente. Vou deixar aberto aqui. Eu marquei mais para conseguir explicar um pouquinho melhor com um tempinho um pouco maior. Se depois eu vou dar uma olhadinha se tem alguma pergunta que eu perdi no caminho, mas eu vou estar tratando esse tema mais algumas vezes. Se tiverem algum outro assunto que vocês acham interessante também, que seja alguma dúvida interna de vocês, podem estar registrando também, escrevendo. Eu queria entender melhor isso, ou o meu caso funciona desse jeito, quando eu tô assim eu como desse jeito. Então, para a gente poder entender um pouco mais quais são talvez os gatilhos em comum que várias pessoas têm sobre isso, como é que eu faço uma negociação interna com os meus pensamentos para não cair nesse gatilho, ou como que eu faço talvez para acolher essa minha emoção que me leva até o gatilho, que leva ao ciclo que me faz comer, ou como que eu faço para identificar os meus ciclos também de alimentação e os meus ciclos de compulsão. Então, como eu falei, se vocês tiverem dúvidas, vocês podem estar registrando, me mandando inbox, que eu vou deixar o vídeo salvo no feed para responder mais perguntas depois, então, também. Agradeço aos que me assistiram hoje aqui e muito obrigada. E uma boa noite e uma boa semana para todos. É isso aí.